duas crianças são enviadas por uma agência secreta de controle de magia para uma difícil missão: resgatar um rei que foi aprisionado por uma bruxa feiticeira que queria assumir todo o poder do reino, e controlar os moradores através de um encanto de uma porção mágica que ela mesma iria fabricar. Hoje irei resumir para você o filme Agência Secreta de Controle de Magia, lançado no ano de 2021. O rei abre a porta de seu palácio todo animado. Só faltam mais 3 dias para o meu aniversário. Porque aquele era o dia em que ele iria degustar o banquete que seria servido em sua festa. Vossa Majestade, os pratos para sua festa de comemoração estão prontos para o senhor experimentar e aprovar. Rosário, seu melhor cozinheiro, apresenta para ele umas guloseimas que havia preparado. Pães deliciosos para abrir o apetite. Para o prato principal, peru dourado, assado com batatas. Mas quando chega o momento de apresentar a sobremesa, nas bolachas havia um encantamento, e os demais alimentos começam a ser contaminados por elas. Ei, vocês! Venham aqui! Em seguida, o conselheiro do rei juntamente com o cozinheiro são aprisionados por um monstro espaguete. E o próximo que seria a ser capturado e levado embora através de um encantamento era o próprio rei. Tudo isso era um plano arquitetado para capturar a majestade e levá-lo como prisioneiro. Ajuda! Vamos lá, alguém me salva! No dia seguinte, o sequestro do rei é levado aos conhecimentos do primeiro-ministro, que pede para que tudo seja mantido em segredo absoluto, e pede que a agência de magia seja imediatamente convocada, porque esse trabalho era para ser solucionado por eles. Por terem todo o registro de todas as varinhas mágicas e porções do reino, nenhuma mágica ou encantamento podia ser feito sem a autorização dessa agência. Isso significava que eles eram as pessoas mais capacitadas para fazer o resgate do rei naquele momento. Nesse momento, uma garota com o nome de Maria começa a investigação para conseguir juntar pistas, então ela vai atrás de um homem que era acusado de chefiar um grupo de contrabandistas. Ele não gosta de ser interrogado pela garota, então chama seus capangas para se livrar dela. Mostrem pra essa moça onde é a saída! Enfim, ela percebe que o cara não tinha culpa no cartório, mas estava aprisionando outras criaturas para conseguir uma renda extra no mercado ilegal. Você tá prendendo criaturas mágicas em jaulas? Isso é proibido! Então, depois de libertar os prisioneiros, ela ganha uma pena de ouro de uma ave, que seria usada mais tarde, e um cordão de ouro de Elita, uma sereia que iria salvar a pele dela mais tarde também. No dia seguinte, o primeiro-ministro vai encontrar com a senhora Madastra, e ela informa que a investigação já estava em andamento, e todos que eram suspeitos já haviam sido interrogados. Então, como eles não tinham mais como ir adiante com o caso, a madrasta pede que seja chamado o Mago João, um trambiqueiro ilusionista que morava na cidade e vivia passando a perna nas pessoas, mas acabou ganhando fama mesmo depois que conseguiu fazer a estátua do rei sumir em pleno dia e fazendo todos ficarem procurando por ela. Depois ele simplesmente fez a estátua aparecer perante os moradores da cidade. E lembram da esperteza dele na hora de devolver? Ele deixou todo mundo com cara de As idiota. pessoas ainda acham que ele é o maior mago do reino todo. Mas o primeiro-ministro se recusa a pedir a sua ajuda porque o considerava um enganador. Mas como o aniversário do rei estava se aproximando e faltava apenas 2 dias, a madrasta acaba pedindo que ele fosse chamado o mais rápido possível. Porque se o rei não aparecesse até essa data, poderia acontecer uma rebelião na cidade. Então a madrasta ordena que Maria, a irmã de João, fique responsável em trazê-lo até a agência, se possível preso. Nesse momento, João estava em uma apresentação em um galpão alugado, e o público que o assistia estava admirados com o espetáculo que ele fazia. Em nenhum outro fogo desde então. Meus olhos foram cegados pelos corpos celestiais, e desde então... Durante a apresentação, ele consegue vender alguns amuletos mágicos com a promessa de curar qualquer tipo de doença, principalmente deixando imune as pessoas que são atacadas por feitiços mágicos. Depois que consegue arrancar do público uma fortuna, uma mulher que estava ali com sua filha adoentada escuta todo o show do falso mágico e pede um de seus amuletos para curar sua filha, porque ela estava muito doente. Não posso pagar por um médico. Apesar de ser um charlatão, João tinha um bom coração e acaba tendo compaixão da pobre mulher e acaba dando uma mão cheia de moedas de ouro, além de uma bolsa cheia de dinheiro para que a criança tenha um tratamento digno. Depois que a mulher vai embora, Maria, sua irmã, aparece e imediatamente anuncia sua prisão. Minha irmã! Você tá preso. João tenta escapar de diversas formas porque não Vamos pra sabia cima. por que estava sendo preso.
Qual é, maninha? Não é assim que se trata o irmão. Adiós, maninha! Mas do lado de fora havia diversos seguranças da agência que não o deixam ir embora. Solta! Enfim, ele acaba sendo capturado por Maria e levado preso. No caminho da agência ele fica completamente maravilhado pela grandeza e beleza do lugar, e não só por isso, mas porque sua irmã tomou um caminho na vida completamente diferente do dele. Quando chega na sala da madrasta, ela pede que Maria o deixe ele sem as algemas. Em seguida ela explica para João que o rei havia sido preso na noite anterior, e precisava ser achado antes de sua festa de aniversário. Então a madrasta informa para Maria que ela deveria ir procurar o rei juntamente com seu irmão, o que deixa a garota bastante nervosa, já que ela não se dava assim tão bem com ele. O motivo de Maria estar brigando com João assim freneticamente, era porque o caminho que ele seguiu na vida não era o que ela queria para ele, principalmente o de enganar as pessoas. Os nossos pais nos ensinaram a sermos honestos e a lutar contra o mal, mas você traiu a nossa Com família. nervos à flor da pele, João aperta o botão do elevador para ir embora, mas é ameaçado pela madrasta, dizendo que se ele fosse, iria expor todos os truques que ele havia feito. Mas ela não consegue intimidá-lo, então muda seu plano, dizendo que se eles trouxessem o rei antes de 2 dias, ele iria ter uma permissão por escrito para apresentar os seus shows pela cidade sem se preocupar com as autoridades, fora Maria que seria promovida a agente número 1 de todo o reino. Então feito o acordo os dois partem para a sala de armas, onde eles escolheriam os melhores equipamentos para a missão. Na verdade a sala chamava Sala de Artefatos Mágicos, e lá tinha alguns itens antigos e valiosos que somente a agência possuía. Ele até toma um choque ao tocar em uma esfera mágica que estava ali ao lado dele. Em seguida João coloca as botas de 7 léguas, e fica igualzinho ao Flash, correndo de um lado para o outro. A única forma de fazer ele parar de correr era colocando o pé em sua frente, que logo em seguida ele derruba alguns itens e a secretária os leva até uma outra sala, onde Maria ganha um óculos Esses mágico. são os nossos óculos especialmente projetados. Eles te permitem ver qualquer sinal Depois de magia. entregar diversos Experimenta. dispositivos que eles usariam durante a viagem, a enteada acaba entregando também um par de óculos especiais que permitia que ela veja qualquer objeto que esteja enfeitiçado. Depois é entregue para eles o relógio mágico, o mais importante de todos Isso os te itens que ajuda a eles entrar haviam em qualquer ganhado lugar. até agora. Olha, Ele tinha o poder de abrir pequenos portais, fazendo a pessoa se transportar para qualquer ambiente ou lugar. pra novatos. João que nem também você. ganha umas bolhas de luz, elas tinham o objetivo de marcar o caminho para que eles não se perdessem na Essas pra não se floresta. perder. Não vai se perder se Para estiver facilitar com mais a elas. investigação, a cientista criou uma fórmula mágica que poderia levar os dois até o ingrediente que deu vida à comida do rei. Em seguida João acompanha Maria até a loja de doces, mas acaba pegando emprestado uma bola que estava ali na sala. A cena agora muda para um lugar distante do palácio, e uma bruxa estava fazendo uma receita que fazia com que os doces ganhassem vida. Quando os sequestradores chegam em sua casa levando o rei, ele lembra que ela era uma ex-funcionária dele, e que já havia trabalhado no castelo. Mas ela acabou sendo mandada embora porque estava usando magia negra para fazer comida no castelo. Prova minha deliciosa sopa. Isso não é sopa. É magia Então, para se sombria. vingar do Fora! rei, a mulher pretendia fazer com que ele comesse diversos biscoitos encantados para deixá-lo apaixonado por ela, porque essa era a única forma dela conseguir poder e fazer com que o rei casasse com ela. Enquanto isso, Maria e João estão invadindo a loja de doces em busca do ingrediente secreto, mas já havia mais de 2 horas que ela estava procurando e não encontrou nada. Mas João acaba descobrindo sem querer uma passagem secreta quando decide ir se esquentar na lareira, e os dois atravessam para o outro lado. O lugar estava completamente vazio, tinha apenas 2 cupcakes trabalhando despreocupados ali. E Maria pretendia capturá-los, porque sabia que quem os havia criados era quem ela estava procurando. Ela queria se aproximar sem ser notada pelas pequenas criaturas e chegar até uma porta do outro lado, mas João não achava nada disso necessário, e decide prender as pequenas criaturas, já que elas eram fracas e estavam sozinhas. Quem é seu dono, confeiteiro, sei lá o quê? Onde esconderam o rei? Fala! Coitado, pensou errado. Enquanto isso, sua irmã estava em outra sala procurando pelo tal ingrediente secreto, e durante sua investigação, descobre que Baba Yaga estava envolvida no desaparecimento do rei. Então ela tá envolvida nisso. Isso não foi um sequestro qualquer. Tem alguma coisa muito mais séria acontecendo. Depois de muito procurar, Maria acaba encontrando um ingrediente mágico, mas ele estava no alto da prateleira. E quando estava prestes a alcançá-lo, o cão que estava atrás de João entra na sala, e João arruma uma baita bagunça para fugir do cachorro.
aqui! E no final é o cachorro Vai que acaba pegar. fugindo de João. Toma. E todos os frascos de magia acabam caindo do alto, causando uma grande explosão e destruindo completamente o prédio. E os dois irmãos são transformados em diversas criaturas mágicas, mas no final, todos eles são transformados em crianças de uns 10 anos. O que aconteceu com você? Até o cachorro não ficou fora disso. Em seguida os bombeiros chegam no local. Maria pega o frasco que estava procurando para prosseguir com a história, e depois ela começa a brigar com João colocando toda a culpa nele. Essa seria a segunda briga que eles estavam tendo. O que tá acontecendo aqui? Mas logo em seguida eles têm que fugir rapidamente dali para não serem apanhados pelos bombeiros. Como os dois não podiam continuar as investigações como crianças, eles decidem voltar para a agência para que o feitiço seja desfeito. Mas chegando lá, eles são lançados para fora, porque ninguém estava acreditando na história que eles haviam se tornado crianças. Eu sou a Gente Maria! Eu vou te mostrar! Você vai se arrepender disso! Ninguém nunca me tratou desse jeito! Então pela segunda vez, Maria tenta entrar, mas acaba sendo retirada por um guarda que segurava a orelha dos dois, Eu vou falar pela última vez. Encontrem outro lugar para vocês brincarem. e pela terceira vez, eles tentam entrar na sede da agência usando um túnel do lado de fora, mas são perseguidos por dois cachorros que quase acabam abocanhando eles. Então, cansada de ser lançada para fora diversas vezes pelos seguranças, a garota resolve continuar sua investigação juntamente com seu irmão sendo crianças mesmo. O próximo passo que ela tinha em mente era encontrar o esconderijo da bruxa chamada Baba Yaga, mas João tenta impedi-la, porque sabia que ela era má, e adorava manter presas todas as crianças que se aproximavam da casa, e para piorar ela tinha a fama de devorar criancinhas órfãs que não tinham seus pais. Você tá ficando louca? A Baba Yaga come crianças! Mas Maria fala que não tinham outra opção, porque ela era a única que poderia remover aquele feitiço. Os dois precisavam de um transporte para seguir floresta fora, e para não se perder João lança algumas pedras luminosas para marcar o caminho, caso se percam na floresta. Chegando até a casa da bruxa, ela usa seus óculos que mostra para ela se havia magia em alguma parte da casa, e os óculos mostram que a cabana estava rodeada por uma magia. Para não deixar que eles Maria, escapem, acho que alguns vamos corvos receber uma acabam multa. levando a bicicleta que não era um deles embora. Então a única maneira agora é ir em direção à cabana e chamar a velha que morava lá. Quando a garota pede para a casa se virar para ela, uma escada luminosa acaba se formando e a porta logo em seguida se abre. Aí, você, cabana! Vira de frente pra mim e de costas pra floresta. Quem tá perambulando por aí a essa hora da noite? Vovó Baba Yaga! Nós somos A crianças, bruxa o aparece, João e a e Maria até se apresenta dizendo que era uma detetive, mas a bruxa não queria dar muita atenção para ela naquele momento. Mas onde estão os seus pais? Nós não temos pais. Somos órfãos. Mas acaba convidando eles para entrar, depois que fica sabendo que eles são órfãos. Igual a história de João e Maria, a bruxa primeiro enche eles de comida, para que eles fiquem gordinhos. Em seguida a garota começa a ficar sonolenta porque a comida estava envenenada com uma porção do sono, mas antes de desmaiar completamente, ela pergunta sobre a fórmula secreta e acaba descobrindo que foi feito pela bruxa do lago. Em seguida ela pega os óculos e percebe que o sono que estava tendo, vinha dos bolinhos encantados da bruxa. Filha, ela mora ao lado de um grande... Isso quer dizer que foi ela que sequestrou o nosso rei? E quando seu irmão estava prestes a comer o primeiro, a garota acerta um tapa em suas costas e o retira rapidamente para o quarto. Escuta o que as adultas estão falando! Pra cama agora! Chegando Boa lá no noite, quarto, vovó Baba ela tenta Yaga. falar para seu irmão que estava quase dormindo, e que ele tinha que ir rapidamente buscar uma planta que retiraria o efeito da porção. Do que tá falando? Ela cobriu os pães com uma poção pra dormir. De início João Eu não disse, estava acreditando em ela sua é irmã, irada. mas depois que ele é convencido, resolve fugir da casa da bruxa naquela noite mesmo, mas as janelas estavam trancadas por uma espécie de magia, e todas as Não saídas pega no estavam sono, O que bloqueadas. a gente vai fazer? E quando vê que sua irmã estava caindo no sono profundo tenta acordá-la, mas ela ainda consegue avisar para ele ir buscar lá na cozinha uma erva que era um antídoto da porção, chamada de Joia da Lua. Como era uma criança e não sabia como iria tirar isso da boca da bruxa, ele resolve usar um de seus espetáculos e enganar a velha bruxa, dizendo que ela havia ganho uma viagem com tudo pago para uma praia afrodisíaca.
Mas para ela receber a passagem com tudo pago, um ramo da joia da lua deveria ser entregue para ele. O que é uma joia da lua em troca da sua felicidade? Após tapear a velha bruxa e conseguir a folha, João rapidamente coloca na boca de Maria e logo após faz o cachorro Biscoito cheirar e assim os dois se despertam. Como o Biscoito fica muito feliz, ele acaba fazendo a maior algazarra. Então a velha bruxa acaba descobrindo que foi enganada perguntando por que eles não estavam dormindo. Então os dois vão até o telhado e roubam o pilão voador, e para não serem seguidos, João acaba quebrando a vassoura da bruxa, e Maria explode a cabana por completo. Toma essa! E a sua licença foi revogada! O pilão começa a voar desgovernadamente, e Maria acaba brigando com seu irmão por ter quebrado a vassoura, porque era ela que fazia o pilão ser guiado para onde eles queriam. Mas tudo é resolvido quando o Biscoito acaba ejetando o piloto automático, e eles acabam colocando a rota para o Lago Mágico. É a bruxa do lago? Percurso traçado. Usem o controle manual para pousar. Mas precisavam da vassoura para poder pousar. E por causa disso, o impacto com uma árvore é inevitável até eles chegarem ao Shaun. Enquanto isso, na casa de Elvira, os cupcakes aparecem e informam para a malvada que o depósito de porções mágicas foi destruído por 2 agentes. Para se vingar, ela cria uma massa gigante de emoji, e pede que ele elimine Maria juntamente com seu irmão. Mas enquanto isso, eles estavam um pouco ocupados e sendo levados para o reino das sereias. Eles achavam que seriam levados para uma prisão, mas o lugar era um parque aquático e todos estavam se divertindo muito. Mas a rainha acaba reconhecendo o Biscoito, que foi feito por Elvira, e achou que os 2 irmãos eram espiões dela. E para piorar, depois que eles são revistados, um frasco de baunilha mágico que pertencia a ela e foi roubado pela criminosa, acaba caindo de sua bolsa, então ela não tinha mais dúvidas de que eles são espiões de Elvira. Vocês vieram roubar João a é nossa transformado em baunilha peixe, e quando Maria estava prestes a ser a próxima, a filha da rainha a impede, dizendo que foi Maria quem a salvou no início do filme por ter visto seu colar em seu pescoço. Elvira pesquisa em seu manual de bruxas e pergunta para a rainha quem era essa Elvira, porque ela não constava em nenhum relatório. Ela fala que ela não é uma bruxa e sim uma cozinheira, e que apenas dava vida a doces usando suas receitas emigicas. Mas ela tinha planos de se casar com algum rei, para se tornar uma rainha e assim adquirir poderes mágicos. Ela precisa se tornar rainha, como eu. Mas que rei vai se casar com aquela chefe ladra? Em seguida, a rainha mostra para as crianças os cupcakes que haviam sido capturados quando entraram em seu reino para roubar as baunilhas que ela tinha em seu armazém. Mas a rainha informa que seria impossível conseguir saber onde Elvira estava, porque os cupcakes, apesar de trabalhar para ela, eram igual a criancinhas, só queria ficar brincando. Nós colocamos os biscoitos da Elvira aqui. Sem ninguém para comandar eles, eles são como crianças. Então o plano de Maria seria libertar os doces, para que o caminho de Elvira seja descoberto ao segui-los. Então o plano dá certo, eles seguem os biscoitos mas são interrompidos quando encontram com um emoji gigante, que foi enviado para finalizá-los. Qual o problema com ele? Você tá ouvindo isso? Quando João e Maria estavam fugindo do emoji, João quase acaba caindo penhasco abaixo. E quando o monstrengo estava prestes a jogá-los para baixo, Biscoito atrai sua atenção dando uma mordida em sua massa. Logo em seguida, Maria lança uma bola chiclete no emoji, fazendo ele ir pelos ares. Doguinho! Tem uma passagem aqui. Vamos Depois ela procura o esconderijo dos biscoitos e acaba encontrando, conseguindo esconder dentro da locomotiva e indo sendo levados ao esconderijo de Elvira. Enquanto estão viajando, Maria vai conversando com seu irmão. Ela queria convencer ele de deixar aquela vida que ele estava tendo de ficar enganando as pessoas, e fala também que o sonho de seus pais era que ele tivesse um futuro brilhando, assim como ela conseguiu, e o convida para dali em diante a trabalhar com ela em suas aventuras de espionagem. Então ele pensa um pouco e fala que depois iria dar a resposta para ela. Esse é o meu dever, né? Enquanto eu for a sua parceira. A gente vai salvar o reino junto, como a gente sonhava quando era criança. Mais tarde o trem chega a seu destino e eles desembarcam. Depois usam algumas fantasias para chegar até a sala onde o rei estava sendo mantido preso.
Eles informam que vieram para levar o rei de volta para casa, mas ele fala que estava apaixonado pela mulher. Isso era porque ele estava comendo os biscoitos encantados, e ainda fala que não se lembra se ter sido sequestrado. Ao analisar os biscoitos, Maria descobre que da mesma forma que ela enfeitiçou o rei, depois que se tornasse rainha iria enfeitiçar toda a população, para que todos passem a amar somente ela. Agora tá claro como ela tava planejando se casar com o rei. Ela tava dando biscoitos do amor pro rei esse tempo todo. Quando Maria pra descobre os enfeitiçar planos da ele. Maléfica, ela tenta levar o rei de qualquer jeito para a agência, mas ele achava que os dois estavam tentando sequestrá-lo e chama os guardas do palácio. Nessa hora Elvira aparece e ordena que os dois sejam lançados dentro de um buraco de goma de mascar, e depois saem em uma carruagem pois estava atrasada para a cerimônia de casamento. Isso deixa Maria pé da vida, que tenta jogar a culpa toda em seu irmão, que acaba revelando um segredo antigo para ela. Como assim eu não ganhei nenhuma bolsa? Eu inventei isso! Sem os nossos pais a gente era pobre! A gente não tinha nada! Você acha que eu não queria virar um agente? Ou que era o meu sonho enganar as pessoas? Eu precisei fazer isso pra você realizar o seu sonho! Sim, você conquistou tudo isso sozinha! Eu só te ajudei a começar! Os nossos pais ensinaram a gente a se ajudar! Você tá mentindo! A garota fica surpresa em saber que seu irmão foi o responsável por ela ter se dado bem na vida, e acaba pedindo perdão a ele. Me perdoa. Uou! Se você começar a chorar, eu vou começar a chorar e os meus fãs não podem... Os dois reatam os laços familiares, depois eles conseguem escapar do Agora buraco vamos sair caramelizado, daqui. e Maria Vem cá. logo em seguida usa sua inteligência para criar um antídoto para a poção de Elvira. Depois que a garota usa um de seus elementos mágicos para criar um dragão voador, João aproveita e ativa as pedras luminosas que iria mostrar para eles o caminho de volta pro palácio. Mas no castelo João acaba sendo preso novamente, e Maria atira uma seringa com um antídoto no rei. Mas isso já não resolveu nada, porque o casamento já havia sido terminado e ela dá um baita beijo no rei, igual os filmes de Hollywood, e consegue o poder que tanto queria. Todos os moradores da cidade são enfeitiçados e ficam igual a zumbis, e os agentes são presos. Mas Maria consegue escapar e estava subindo as escadas para jogar seu antídoto na massa que estava no caldeirão. Mas João é ameaçado e Maria, para não perder seu irmão, acaba sendo rendida. Os dois são jogados dentro do caldeirão para virarem massa de biscoito. Até mais, meus docinhos! Por que você fez aquilo? Mas João tinha um último truque, ele pega a bola que havia roubado na agência que se transforma em um balão a gás, e voam para fora. Não, nada disso! Devolve isso pra mim! Me dá! Em seguida ela entope a boca da fornalha que acaba enviando ela para o espaço, e acaba encontrando o emoji que ela mesma criou. Eles lançam o antídoto na massa e criam novos biscoitos para todo mundo comer. Alguns dias depois a madrasta manda escrever uma aventura que João e Maria viveram, mas sem mencionar a agência que era secreta e principalmente o rei. Depois eles são transformados em adultos depois que o efeito é desfeito. E Maria é contemplada como o melhor agente do reino. João acaba recebendo um certificado de mago de nível 80, mas acaba recusando. Obrigado. Mas infelizmente, eu não sei fazer magia de verdade. E em seguida Maria o Seria um convida prazer, para ser seu senhora. novo parceiro Mas, nas infelizmente, eu não investigações, vou e conseguir os dois ser meu agora iriam parceiro. trabalhar juntos por toda a vida. E se você gostou deste resumo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Espero você no próximo vídeo. O quê? Mas você sempre trabalha sozinha! Antigamente. Mas agora meu irmão e eu somos como unha e carne. Eu tenho muito orgulho dele.